Essas músicas que estão sendo colocadas aí são jingles de campanhas anteriores. Inclusive tem aí um samba enredo que fala de tudo menos o nome do prefeito, mas foi nossa campanha de 89, 88, aliás, e a gente falava mais das propostas do que do nome do candidato. Pessoal, a Fiesta, alguém tem um carro Fiesta cinza, placa 9313, ele está com a porta aberta lá. Vai lá ver. E aí, minha querida? E aí, garota? Tudo bem? Tudo bom, Desculpa, te atropelei, né? Tudo bem, gente? Bíblia, lembra do Padre Cirilo? Vai, Corinthians! É ruim, hein? Vai, Tizil! É ruim! Vai, Tizil! Vai, Corinthians! Eu sou cinzento, rapaz, eu sou isso. É, pode. É uma cinzenta na cabeça. Vai, Amélia, parceira, vai lá. Olha aqui. Vai, velho do PT de Santa André. De PT você tem. É, aonde? 34 apareceu lá o local do fogo. IRZ 3447. O cara não sabe a placa. Olha, não colocaram o nome, deve ser Vox. Não colocaram a marca, deve ser. Pessoal, vamos sentar para a gente poder dar início? Pessoal, vamos fazer um silênciozinho aí para a gente poder dar início. Pessoal, vamos lá? Bom, primeiro, boa noite a todas as companheiras e companheiros do PT e os amigos do PT que estão por aqui também, que tem vários companheiros e companheiras que não estão no PT, que não são do PT, mas se faz presente aqui. É óbvio, viu, Miriam, que lá, aqui não é a CISA, vai ter menos formalidade, é óbvio. Mas nós aqui do PT de Santo André não podíamos deixar de
Em primeiro lugar, te cumprimentar e agradecer pela tua presença aqui. Você que se tornou ministro a partir de 1º de janeiro, agora de 2011. E para nós do PT de Santo André e para a cidade de Santo André, nós estamos muito orgulhosos de você. E as conversas que nós tivemos antes de você vir aqui, a gente passeia aqui para a executiva do PT, para o diretório. Estamos muito felizes que, na medida do possível, você vai poder contribuir com o nosso processo interno aqui do PT. Eu te coloquei a última vez, a penúltima vez que a gente se encontrou, que a gente estava no meio de um processo de discussão interno aqui do PT, para não acontecer o que aconteceu em 2007 e 2008. E para nossa alegria e felicidade aqui, a gente está concluindo esse processo. Espero que agora, no próximo dia 24, teremos reunião do diretório, deveremos oficializar uma única pré-candidatura aqui do PT de Santo André. Tivemos aqui processo que sem dúvida nenhuma, todos nós aqui tivemos parte de contribuição, não só os pré-candidatos, o companheiro Vanderlei Sirac, que está aqui presente, o companheiro João, que pediu para justificar que está tendo uma reunião com o advogado dele, um processo que está correndo aqui na cidade, que não pôde comparecer, a companheira Ivete Garcia, o companheiro Carlos Grani. Então a gente teve um processo aqui de amadurecimento, discutindo aqui com eles, com a executiva do PT, com o diretório, e que, como eu te falei, devemos concluir esse processo agora no próximo dia 24. E nós aqui já iniciamos um trabalho que a Secretaria do Padre, depois ele vai ter oportunidade de falar sobre isso, que é a Secretaria de Políticas Públicas, que são painéis que a gente vem realizando com vários secretários aqui desde a primeira gestão nossa. São debates que a gente tem feito com a militância do PT, tudo visando preparar as diretrizes do nosso programa de governo para a próxima campanha. Então a gente queria muito te agradecer a tua presença aqui, a disponibilidade que você está dando aqui para a gente, entregar aqui uma lembrancinha, porque a turma fala assim, não, vamos fazer um rosas, não sei o que, não vamos. Então vamos fazer alguma coisa que fique marcado para você, da tua relação com você, com a cidade de Santo André. Então o Márcio Baralti, que é o nosso amigo que você conhece, fez uma caricatura aí, você foi trabalhado, certo? Para você guardar de recordação na sua casa, no seu gabinete, aí você... Miriam Belchior e Santo André, o eterno caso de amor. Tá ok? Então, eu queria chamar aqui, para falar um pouquinho dos nossos trabalhos aqui, o companheiro Antônio Padre. Aliás, Padre, antes de você falar, vamos fazer o seguinte, eu queria chamar aqui uma pessoa que você conhece bem. Todo mundo sabe que a Miriam milita no PT, aqui desde sua fundação, desde os núcleos do bairro Valparaíso. E o pessoal está aqui. E em nome de todo esse pessoal aqui, nós estamos convidando uma pessoa que você conhece muito bem também, que é o companheiro João de Deus, também para fazer aqui uma fala rápida aqui para você, tá bom? Vamos lá, João. Atenção, fundo musical. Tudo bem, vamos fazer fundo. Companheirada amiga, aceite a nossa saudação, pois fui convidado para falar dessa companheira que luta, vive e mora no nosso coração. Por mais que o tempo passe, não iremos esquecer o seu amor, dedicação e espírito de luta junto a nós, companheiros e companheiras do PT. Gostaríamos de falar de todos que hoje lá no céu estão empunhando a nossa bandeira, torcendo por nós aqui na terra, para nós vencermos essa barreira. Mas hoje eu quero falar dessa grande companheira que tem uma vida de luta exemplar, de dedicação ao PT, que serve de inspiração para o nosso modo de viver.
lá na Sociedade Amigos de Bairro da Valparaíso, há muito tempo atrás, ela, o saudoso Celso Daniel, reunimos onde ela opinava e até questionava qual era o nosso papel. Das primeiras reuniões, me lembro bem, do PT, fundo de greve, corredor de trópicos, direta já, fora Collor, tudo isso teve a sua participação. E quem não se lembra das compras comunitárias, que hoje é chamada de sacolão? Uma vez de madrugada, você pegou a Kombi do seu pai, sem pedir escondida, pra gente pintar o chão de estrela, e na subida a Kombi empacou e tombou e sujou a Kombi com a tinta que estava na lata. Você me disse, João de Deus, hoje meu pai me mata. Eu falei, companheira, não se preocupe, o seu Mário, teu pai, é gente boa, ele não vai te castigar. Portanto, não fique preocupada, porque ele não vai fazer nada de mal para você. Ele só vai falar, só me dá dor de cabeça esse PT. Tenho muitas recordações, mas essa eu não posso esquecer, quando você varou várias madrugadas, fazendo as inscrições dos primeiros filiados do PT, numa simples máquina de escrever. O tempo era curto, nem dava para você se alimentar, sem que até passava fome, num desespero de se preocupar, pois tinha que levar no cartório as inscrições, porque o tempo ia se encerrar. Se eu fosse falar tudo que eu sei, de toda a sua trajetória a favor da sociedade, não haveria tempo que desse para falar tudo que eu sei, porque a história de sua vida em favor do próximo é inesgotável. Pelo seu empenho lá em Brasília, primeiro com Lula e agora com a presidente Dilma, desejamos bastante sucesso, companheiro querida, que você tenha saúde e uma longa vida, por tudo que você fez e irá fazer por um Brasil cada vez melhor. Aceita essa sincera homenagem dos companheiros e das companheiras, nossa querida ministra Miriam Melchior. O pessoal pega pesado aqui, né? Queria chamar então o companheiro Antônio Padre, o nosso secretário de Políticas Públicas, Miriam, para te contar um pouco como é que a gente tem organizado esse processo, ok? Ok. Tá certo. Bem, boa noite, companheirada. Tem mais que agradecer aqui a disposição da ministra e vir aqui falar um pouco sobre o seu... Agora não, né? Então tá bom. A nossa companheira Miriam, certo? Que foi de governo de 97 a 2000 secretária da administração e ficou até 2003 como secretária de inclusão, certo? E aqui, Miriam, nós estamos fazendo exatamente os debates para resgatar aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que marcou a cidade e que, de uma certa maneira, as pessoas querem refazer, querem reprisar, mas não sabem como. Então, a gente tem que pegar todo esse nosso processo histórico que nós fizemos, garantir para o partido esse valioso, né, trabalho que foi feito nesses 12 anos. Não estou colocando 89 a 91, 92, que ali foi para a gente estar aprendendo ainda, né? Não vamos considerar que a Lígia tinha sido aquele governo. Mas a gente sabe que depois disso, né, todas as demonstrações vieram que era ali que era o caminho. E a preocupação é que a gente possa estar aqui hoje ouvindo a Miriam, enquanto secretária de administração, por isso tem até os jingles aí que nós trouxemos de 97, 96, depois de 96, 2000, né, para climatizar um pouco a nossa condição, a nossa conversa aqui. E, ao mesmo tempo, pedir para que todo mundo aqui, que está aqui hoje, o compromisso da gente fazer as nossas diretrizes juntos.
Porque até março a gente tem que elaborar as diretrizes para que a sociedade andreense possa saber o que é que nós temos de proposta para o novo governo, né, para o nosso companheiro Grana. Então, essa é a intenção. A Políticas Públicas está fazendo isso mensalmente, vai continuar, né? Mas agora o período é de 97 a 2000 e de 2000 até 2003 com você, secretário. Ok? Só vou quebrar o protocolo aqui antes de passar para a Miriam, que eu acabei me esquecendo aqui, mas eu queria chamar o companheiro Sirac e o companheiro Grana aqui, fazer uma saudação rapidinho aqui antes da Miriam fazer o pronunciamento, fazer a fala dela, tá bom? Companheiro Sirac. Boa noite, companheiros e companheiras. Boa noite. Quero cumprimentar todos os nossos militantes, as nossas militantes, por intermédio aqui do companheiro Luiz Turco. Cumprimentar o nosso futuro prefeito, né? Carlos Grana. É o próximo prefeito, Carlos Grana, né? E o meu abraço especial, já dei alguns abraços hoje, né? Na nossa companheira Miriam Belchior. Para nós, Miriam, você é um orgulho mesmo da nossa cidade de Santo André, do estado de São Paulo, agora do nosso país. Ser ministra do planejamento não é para qualquer pessoa. É para quem fez dessa cidade de Santo André, juntamente com o Celso Daniel, juntamente com diversos companheiros e companheiras, está aqui o companheiro Luizinho também, que fizemos diversas dobradas, né, Luizinho? 3 aqui em Santo André, junto com os nossos vereadores e com os anônimos, como o João de Deus, né, transformamos essa cidade de Santo André num laboratório de políticas públicas, que foi copiado, foi melhorado por outras administrações municipais do PT. E daqui saiu o coordenador nacional do programa de governo do Lula, que não teve tempo de coordenar porque foi ceifado antes do nosso meio, pela violência urbana. Nós temos que foi o companheiro Celso Daniel. E eu tenho certeza que quando aqueles que acreditam numa nova dimensão, que o Celso Daniel lá de cima está olhando com muito orgulho ter uma companheira como você, que ministra aqui da nossa cidade de Santo André. E só para encerrar, eu penso que você tem mais orgulho ainda da nossa cidade de Santo André, ao vir aqui hoje é o dia, que dia que hoje? 19? Dia 19 de setembro, com o PT de Santo André unido, né, com toda as questões que nós fizemos a nossa plenária do dia 13, a plenária do consenso, a plenária da unidade, a plenária do PT para a integração regional. E aí eu ouvi muita gente, né, muita gente mesmo, para fazer essa plenária. E uma das ícones da reunião da unidade foi a minha companheira, que ali, a Beth, né, estou no banco, falou, não, eu estou no executivo do PT, estou no executivo com mulher, mas para ajudar também na unidade. Eu e o Grana, que nós somos irmãos, companheiros, Grana, essa mulher veio aqui para garantir mesmo essa unidade de vez aqui para o PT de Santo André. Viva o PT, e viva Santo André, e viva a Miriam. Obrigado, Miriam. Boa noite, Miriam. Boa noite, Luiz Turco, Sirac. É uma honra, um prazer gigantesco estar com você aqui hoje, essa tarde e noite, de passar, enquanto João de Deus declamava, algumas lembranças importantes. Talvez você não se lembre, mas eu me lembro muito bem, uma das primeiras vezes que eu conversei contigo. Nós estávamos num aperreio danado na eleição do Sindicato Metalúrgico de Santo André, porque depois de ter 6 chapas, teve que fazer uma nova eleição em 1983. O sindicato estava sob intervenção. E ainda acabou ficando 3 chapas. Nós que éramos antiga chapa 1, agora era a chapa 3. E no dia da apuração,
do sábado para o domingo, a sua sogra, então sogra, estava fazendo aniversário. E eu, junto com alguns companheiros, lá pela meia-noite e tanta, aguardando o dia clarear para a gente contar os votos das urnas no dia seguinte, eu fui no aniversário. E eu imagino, né, daquele jeito, mulambento, chegando de calça, daquele jeito, suado, subi no apartamento, e lá eu nunca vi tanto chocolate como eu vi na minha vida. E eu falei assim, e Coca-Cola, bastante Coca-Cola. Então foi a primeira vez que a gente se olhou, se conversou, e de lá para cá é uma paixão, um amor eterno. É a paixão que Santo André sente por essa mulher. Na preparação deste evento hoje, a gente brincou, né? Nada é as 3 mulheres mais poderosas da República. E entre as 3, nós temos essa maravilhosa líder, companheira, Nós estamos dando mais um passo, é mais uma etapa. Eu sei como você está torcendo por todos nós aqui, nos olhando e nos orientando. No dia 13 eu senti uma emoção gigantesca, viu, Sirac? E todas as pessoas que estiveram lá na plenária repercutiu. Não é à toa que os nossos adversários já começaram a se inquietar. Mas a gente vai no trabalho positivo. O PT vai fazer uma campanha das propostas, dos projetos, e a sua contribuição é inestimável para todos nós. E pode ter a certeza, ao retornar para Brasília, diga a nossa presidenta Dilma que Santo André está com força, energia e vai ter uma grande vitória para ajudar a Dilma a governar o país. Boa noite a todos. Bom, agora estamos todos ansiosos aqui para ouvir a nossa companheira Miriam Belchior. Não foi falta de esforço de me fazer chorar, né? Como todos, a maior parte aqui sabe, não é muito difícil me fazer chorar, tá certo? Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, porque não só Santo André é a minha casa, mas a sede do partido, mais do que tudo, é a minha casa. Sempre vou, deixa só um pouquinho. Não, então, é isso. Fiquei muito feliz quando o Stuck me propôs vir aqui participar, especialmente de uma atividade da Secretaria de Políticas Públicas, que eu acho que tem tudo a ver com a minha trajetória no PT, no governo aqui em Santo André e lá em Brasília. Então, eu quis vir, nós estivemos juntos no dia do Congresso do PT, o Stuck esteve na minha casa, a gente conversou sobre isso e aproveitei essa semana que a presidenta está em Nova York para escapar hoje, que aí é garantido que eu venho mesmo, que não precisa mudar os planos, para estar aqui com cada um de vocês. E foi muito emocionante estar lá na porta e reconhecendo todos os meus companheiros. Da maior parte eu consegui lembrar os nomes, mesmo daqueles que até eu não vejo, a maior parte de vocês eu não vejo há 9 anos, que é o tempo que eu estou em Brasília, a não ser quando eu venho para a eleição, que a gente acaba se vendo, ou para outras atividades. Mas queria agradecer a Secretaria das Mulheres, com aquele cartaz lindo que está lá embaixo. Queria agradecer aqui a quem providenciou. E essa outra aqui no fundo também me emocionou muito, especialmente o cumprimento de cada um de vocês. Acredito que se eu estou onde eu estou hoje, tem muito a ver com a minha própria capacidade de trabalho, mas também é fruto do trabalho que nós fizemos aqui. Nós fizemos aqui no partido, especialmente, e também na administração municipal. Então, eu estou lá, fruto desse trabalho, de mais nada que não seja isso. Então, eu queria aqui dizer que cada um de vocês está um pouquinho lá comigo, ajudando a governar o Brasil. Obrigada.
coisa que é o seguinte, quem vai para Brasília, pelo menos, é só um detalhe que essa questão de andreense, né, de amor do Santo André, não é fraca não. Porque a gente teve, logo depois de 2002, teve uma atividade lá, e a gente foi visitá-la lá, que ela estava lá na transição lá. E chegou lá e o pessoal falou, você também é andreense, sou? Então você vai cantar o hino aqui, porque ela não para de cantar, todo dia ela canta o hino aqui, pô. É brincadeira. Então, Santo André, minha terra querida, forja a letra e amor do trabalho. Né? Em teus seis segredos da vida, em teus solos, a pão e a casa. Vamos lá. Pois é, na minha posse em janeiro, eu tive a alegria também de receber uma parte da militância do PT lá na minha posse. Não é uma data muito propícia, mas nós juntamos todos os andreenses lá para tirar foto e cantamos o hino de Santo André. E para quem ficou lá olhando, Santo André tem hino, sua cidade tem hino, por acaso? Então, olha, quando o Luiz Duque me falou, eu pedi para a Helene, que é minha chefe de gabinete, ligar para o padre para perguntar o que é que vocês gostariam que eu falasse aqui. Eu pensei um pouco, fui lá pegar minhas caixas em que eu guardo as coisas de Santo André que estão lá comigo, para tentar, inclusive, fazer uma apresentação para ser projetada aqui. Mas não consegui tempo suficiente para isso. Mas eu fiquei pensando muito, o que é que seria melhor fazer aqui? Né? Eu não sei, padre, se eu vou conseguir dar conta do que vocês estão fazendo com outros secretários. Mas eu preferi fazer aqui um paralelo entre Santo André e Brasília. Um pouco o que foi governar Santo André como nós governamos e o que é que tem sido governar lá em Brasília e o que tem de parecido nesse processo. Porque eu acho que também é uma reflexão que talvez poucas pessoas possam fazer. Acho que não sou a única, mas talvez uma das muito poucas que pode fazer isso. E me comprometer com você. Se por acaso não deu conta do que você precisa no trabalho da secretaria, eu volto para cumprir a tarefa. Eu usei hoje lá na CISA uma coisa que eu tinha previsto só falar aqui, mas que eu acabei usando lá. Eu acredito que eu sou uma pessoa privilegiada. Privilegiada pelas condições de vida que eu tive, privilegiada por uma série de razões, mas, mais do que tudo, privilegiada por ter tido a oportunidade de participar dos governos do PT em Santo André e desses 8 anos de governo Lula em Brasília. Foram, e agora, claro, como ministra, servindo a presidenta Dilma. Mas aí tem pouquinho tempo ainda para a gente fazer um balanço. Então, eu vou parar, digamos, no ano passado. Eu queria dizer que professora Cilino, quanta honra. Eu queria dizer que isso não são quaisquer governos. E é isso que eu quero falar um pouco aqui, para, digamos assim, justificar o porquê que eu acho que eu sou uma privilegiada. De ter participado das nossas administrações, das nossas 3 e mais um tantinho administrações, depois de longe assistir a administração do prefeito João Camileno e ter vivido todos os 8 anos de governo Lula. Para quem, como muitos que estão aqui, participaram da administração municipal, eu acho que devem concordar comigo, a melhor parte é difícil, a gente trabalha pra caramba, não tem hora, é problema um atrás do outro, mas não tem, para fazer um merchandising aqui, não tem preço quando a gente vê o resultado do nosso trabalho. E cada um de nós aqui, que estava no governo ou que estava fora, sabe muito bem o que significou
Partido dos Trabalhadores governar Santo André. O que aconteceu com essa cidade, o que se apontou, o que se atacou do presente, solução dos problemas do presente e o que se apontou como futuro da cidade. Da mesma forma, trabalhar no governo federal, nos dois governos do presidente Lula, que eu não preciso aqui esticar demais a conversa, mas que fizeram com que esse país crescesse e crescesse, reduzindo desigualdades sociais, incorporando a classe média quase 40 milhões de brasileiros, é uma coisa que realmente não tem preço. Eu, quando foi, deixa eu me lembrar aqui, se eu não me engano, 2008, a Dilma era ministra, e ela ia fazer uma apresentação no Conselhão sobre modelo de desenvolvimento. Aí me pediu para montar uma proposta inicial para discutir com ela. Aí eu falei, sabe, eu vou lá pegar as diretrizes do programa de governo. Que essas, será que lembrou aqui, o Celso era o coordenador do programa de governo, mas as diretrizes ele escreveu, que foram apresentadas e aprovadas no partido em dezembro de 2001. Resolvi ir lá olhar qual era o modelo de desenvolvimento que estava lá nas diretrizes, para ter como subsídio para preparar o material para ela. Eu comecei a ler as diretrizes e eu acho que vale a pena ler. Quem não lê há muito tempo, Tomacito, vale a pena ler. Eu fui ficando emocionada porque tudo aquilo que estava lá escrito, nós fizemos nos 8 anos de governo Lula. Mercado de massa, a valorização do salário mínimo, o ataque à pobreza, os resultados concretos dessas diretrizes. Do mesmo jeito que aqui em Santo André, nosso programa de governo sempre foi para valer, e não só para fazer disputa eleitoral. Sempre foi uma coisa que nós perseguimos e é por isso que nós sempre fizemos a diferença dessa cidade. Então, por isso é que eu me considero uma privilegiada. Eu queria aqui pegar alguns grandes movimentos dos nossos governos aqui em Santo André e fazer um paralelo, como eu disse, com o governo Lula. Eu queria começar no primeiro mandato. Apesar do padre ter dito que o que foi marcante é o segundo e o terceiro, mas o primeiro foi um aprendizado fundamental, sem o qual não teria o sucesso dos seguintes. E ele em si, do meu ponto de vista, foi um governo de muito sucesso. E eu acho que uma das razões desse sucesso foi, após o primeiro ano de mandato do Celso, ele avaliar que já passou um ano e uma série de coisas que eram para ter saído não saíram. E nós fomos buscar alguma metodologia, algum método para ter acompanhamento das prioridades do governo, daquilo que precisava ser feito. Então, nesse fim de ano, a gente foi procurar quem é que lidava com isso. Um dos primeiros lugares foi a Ródia, que nos ajudou, tem uma tradição, né, de ajudar a prefeitura, por estar instalada aqui desde 1920, que nos apresentou alguns métodos que eles usavam. E nós fomos fuçar um pouco mais até que nós chegamos no planejamento estratégico situacional. Estou vendo aqui o Alberto, não me lembro se tem mais aqui que foi, alguém aqui que foi agente de planejamento, que fez parte desse grupo que implementou essa metodologia e definiu o que nós precisávamos fazer, se cabia no orçamento ou se não cabia, e depois foi instalada a sala de situação, que nada mais era que um órgão do governo diretamente ligado ao prefeito para acompanhar a execução daquilo que era prioridade. É absolutamente fundamental. Se isso não acontecer, se não tiver quem fique em cima, se não tiver o bafo no cangote, não sai. É difícil, tem problema, para uma semana numa mesa, um mês na outra mesa. Então, isso é absolutamente
fundamental. E com isso, nós, no primeiro mandato, a despeito, padre, de não termos definido nossas marcas de governo, conseguimos entregar coisas que até mesmo os próprios assessores do Celso achavam que era impossível, como o viaduto 18 do Forte. O Celso fez contra a opinião dos assessores, porque achava que não ia dar tempo de ficar pronto. E nós fomos atrás e conseguimos entregar para a cidade dentro do mandato dele. Então, esse trabalho que no primeiro mandato foi de organização geral, virou depois um método que já para 97, culminou na nossa discussão de marcas de governo, em que a gente definiu inclusão social, cidade agradável, participação popular, modernização administrativa, que eu acabei assumindo como responsável, participação popular, eu já falei, e desenvolvimento econômico. Então, essa experiência do primeiro mandato foi fundamental para nós, depois, trabalharmos de maneira muito mais focada, com objetivos muito claros, claro, fazendo todas as políticas públicas, mas tendo consciência de que é necessário concentrar no que é mais importante, priorizar entre as coisas. Sempre digo isso, quando dou aula, inclusive, que a coisa mais difícil de governar é estabelecer prioridades. É muito difícil fazer as escolhas. Acabei de entregar o orçamento da União no dia 31 de agosto, e como é difícil escolher onde é que você põe o dinheiro. Se você não tiver com clareza as prioridades, você vai dispersar o recurso e ter resultado muito pequeno. Isso foi, então, lá nos nossos primórdios, no primeiro governo, mas que, para o segundo, já teve o aprendizado das marcas, a continuidade da sala de situação e de ter sistemas de monitoramento. O que aconteceu lá no governo Lula? Como vocês sabem, eu fui para a transição, e aí em dezembro o presidente Lula, eu só consigo chamar ele de presidente, gente. Eu sei que aqui todo mundo chama ele de Lula, mas é que nós só tratávamos ele como presidente Lula, né? Então ou o PR, né? O PR quer tal coisa, o PR quer tal coisa. Ele me convidou para ser assessora direta dele. E eu fiquei, então, desde o início de 2003, durante 1 ano e 3 meses, na assessoria direta dele. E uma das coisas, quando eu cheguei lá, em que eu parei para pensar, gente, como é que eu vim parar aqui? Inclusive, eu dava um curso de pós-graduação para o pessoal de governo do Banco do Brasil. E uma das tarefas dos caras era fazer um trabalho de fim de curso, uma dissertação. E eles me chamaram para participar da banca. E eu fui lá. Só isso, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses depois. Só lá é que eu me dei conta direito de onde é que eu estava, né? Do que significava ser assessora do presidente da República. Você vai fazendo, né? Você vai para a transição, vai indo e de repente, meu Deus, onde é que eu estou? E uma das coisas que eu pensei foi, eu preciso tomar muito cuidado, porque a gente vinha de 2 governos e meio quase, onde a gente já viu, uma parte desse filme eu já tinha visto, do que é um início de governo. As dificuldades, as questões que não pode deixar passar, mas o centro do governo do presidente Lula naquele momento não tinha tido essa experiência. Ele próprio, o Buchiquem, o Zé Dirceu, o Luiz Dulce não. O Luiz Dulce tinha participado na prefeitura de Belo Horizonte e o Palocci tinha sido prefeito. Mas, assim, o centro do governo não tinha vivenciado isso antes. E aí eu falei para mim mesmo, você toma cuidado, que você não pode, as pessoas precisam vivenciar as situações para se mover. Então não dá para ficar insistindo, não, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Né? Então, essa foi uma preocupação que eu tive. Eu tive uma primeira conversa muito longa com o presidente na quarta-feira de cinzas de 2003. A primeira vez que nós sentamos, fizemos uma conversa comprida a respeito do que devia ser minha tarefa lá no gabinete dele. E uma das coisas que eu falei para ele é, presidente, o
senhor precisa definir as suas prioridades de governo. Ele falou para mim, imagina, Miriam, está tudo decidido. Eu falei para ele, presidente, se eu perguntar para o senhor, para o Zé Dirceu, para o Palocci, para o Dulce, para o Busquem, vai ter algumas coisas que vão ser as mesmas prioridades, mas tem outras que não vão ser. O senhor precisa... Não, tá bom assim. Tá bom assim, lembrei da minha reflexão, ele precisa vivenciar. Passou o ano, eu tive a felicidade de ser coordenadora do grupo de trabalho que juntou os programas de transferência de renda aqui, culminaram no Bolsa Família naquele ano. No final do ano, eu saí de Natal Ano Novo, lá no dia 2, já estava lá, ele me chamou. Miriam, vem cá. Fala, presidente. Esses ministros me enganaram o ano inteiro. Vamos definir as prioridades. E aí, em um mês, no dia 6 de fevereiro, nós tínhamos feito toda uma rodada com os ministérios, feito uma avaliação e apresentamos para ele, na reunião ministerial, quais seriam as prioridades de governo, quais eram as metas presidenciais. E aí, padre, na mesma lógica, um pouco do nosso primeiro governo, ainda tinha de tudo um pouco. Claro que tinha uma hierarquia entre essas metas presidenciais, mas ainda um tanto disperso, botando coisas de pesos muito diferentes. E aí ele me pediu, eu quero que você vá, não, me pediu, eu quero que você faça o acompanhamento dessas metas, ou seja, sala de situação, né? Eu quero que você faça esse acompanhamento. Aí eu falei para ele, presidente, não pode ser no seu gabinete, isso não pode estar aqui porque haveria uma competição com as tarefas da Casa Civil. Então não tem problema, você sobe para a Casa Civil e vai fazer isso lá. E foi isso que eu fiz nos outros 3 anos do primeiro mandato dele, que é pegar, por um lado, é uma moeda de 2 lados, no pé dos ministros e das suas equipes, para que aquilo que precisava ser feito fosse feito, mas, por outro lado, ajudar os ministérios a enfrentar as dificuldades para poder colher os resultados. E, da mesma maneira que aqui, e eu brinco sempre, acho que em outra ocasião talvez vocês já tenham me ouvido falar nisso, o governo federal é muito parecido com uma prefeitura, só tem mais zeros, né? Não é trilhão, bilhão, né? Aqui é 1000 e milhão, né? Mas a natureza das situações é muito parecida. E também no segundo mandato isso muda, né? A própria existência do PAC, que é uma grande prioridade de governo, a erradicação da miséria também, a questão do desenvolvimento. Então, ficou mais claro no segundo mandato onde nós queremos chegar, né? Digamos assim, peneirou melhor as prioridades. Continuamos fazendo as outras políticas, mas isso ficou mais claro. O que, vou fazer o gancho para cá, Grana está ali, todo mundo aqui envolvido nisso, é fundamental saber onde a gente quer chegar. Não basta só ganhar eleição é fundamental, mas nós vamos precisar discutir muito bem onde a gente quer chegar para governar Santo André novamente. Feita essa primeira reflexão, a outra coisa também é o trabalho de inclusão social. Como a gente sabe, nosso programa de inclusão, tudo junto ao mesmo tempo, no mesmo lugar, Santo André é mais igual, assim como muitas outras políticas que nós fizemos em Santo André, modelo para outros municípios, mas também acabou se refletindo no que a gente faz em Brasília. Por exemplo, saneamento integrado. É uma coisa que nós começamos aqui, no SEMASA, que nós precisamos defender com unhas e dentes e não deixar privatizar. Porque nós tínhamos o SEMASA, é que nós conseguimos fazer organização de favela na nossa cidade, que nós conseguimos resolver problemas seríssimos de enchente, sem um tostão do governo estadual e do governo federal, nem mesmo recursos de financiamento, que hoje a gente tem OGU e recursos de financiamento à vontade. Para vocês terem uma ideia, em 2002, o governo federal gastou 220 milhões em saneamento no país.
220 milhões. Hoje, só Porto Velho, por causa das usinas do Madeira, tem 600 milhões de reais, só a cidade de Porto Velho. Qualquer das nossas cidades aqui que não tem a Sabesp tem quase 200 milhões de reais para fazer investimentos, as grandes cidades têm isso. Esse trabalho, então, de inclusão social que nós fizemos aqui, para mim foi fundamental. O trabalho tanto da Secretaria de Inclusão Social e Habitação, exatamente por causa do programa integrado, que juntava vários setores. Naquela época, o Celso resolveu juntar várias secretarias para poder potencializar esse trabalho que a gente chama intersetorial, matricial. E ali eu aprendi muita coisa. Eu estava vindo da modernização administrativa, né? E, no caso da inclusão, eu lidei com a reformulação do nosso programa de renda mínima, incluindo a frente de trabalho. E, ao mesmo tempo, aprendi muito de urbanização de favela. Foram questões fundamentais para mim, reflexões que nós fizemos aqui, que foram fundamentais para conduzir o grupo de trabalho que gerou o Bolsa Família. E aqui quero contar para vocês uma coisa que eu acho que a maior parte de vocês até conhece, mas são dois momentos que eu considero emblemáticos do que aconteceu em Brasília em relação ao tema da inclusão social. Aqui em Santo André, isso sempre foi uma prioridade nossa, intrínseco do Partido dos Trabalhadores, que o Celso, a despeito de ser egresso, né, de família de elite da cidade, era o primeiro a defender os investimentos nessa área. Mas, quando o presidente me pediu para conduzir o grupo que gerou o Bolsa Família, a gente fez lá reunião com 5 ministérios que tinham programas de transferência de renda, para juntar a educação, a saúde, a Minas e Energia, sei lá mais, o próprio Secretaria de Fome Zero, Segurança Alimentar. E eu ia, de vez em quando, posicionando o presidente a respeito do andamento do grupo. E quando estava quase pronto, eu fui lá conversar com ele sozinha, antes dele chamar os ministros para resolver as eventuais pendências que tinham. E aí, uma das questões que eu apresentei para ele era a seguinte: o recurso que tinha no orçamento de 2003 permitiria a gente chegar em dezembro a 3,2 milhões de famílias recebendo os novos valores do Bolsa Família. Mas o ano seguinte era um ano eleitoral. E o orçamento enviado ao Congresso não tinha recursos adicionais. Então eu dei dois cenários para ele. Presidente, nós temos duas alternativas. Primeiro, chegar em dezembro com 3.200 e manter o ano que vem inteirinho com 3.200, ou começar mais devagar e terminar com os 3.200 lá no final do ano que vem. O que o senhor acha melhor fazer? Virou para mim e falou: Miriam, eu não vou deixar esse povo esperando. É nesse fim de ano que vai chegar em 3 milhões e 200 mil famílias. Então, essa raiz dele, com quem que ele tem compromisso, é das melhores coisas que eu vivi. E tem um segundo momento. Depois, uma outra reunião, para mim, não se preocupa, a gente vai botar mais dinheiro no ano que vem. Eu arrumo mais dinheiro para o ano que vem. No ano seguinte, estavam fazendo o orçamento de 2009. Aí lá, discussão, como é que enfia tudo que precisa no orçamento. A área econômica disse: não, daria para tirar aqui mais 1 bilhão do Bolsa Família, diminuir um pouquinho o Bolsa Família. Nessa hora, o Palocci estava num telefone e o Zé Dirceu no outro, que tinha alguma confusão lá no Congresso. Aí ele falou assim para o Guido, que era ministro do Planejamento: vai tirar 1 bilhão do Bolsa Família, coisa nenhuma, porque o povo pobre não vem bater aqui na minha porta para esse bilhão ficar no orçamento.
Enquanto isso, cada telefonema que esses dois aí dão lá no Congresso, lá se vai 1 bilhão facinho. Então, fique esse bilhão, vocês arrumem outro lugar para ajustar esse bilhão, mas não se... Pode entregar. Mas não será disso que nós vamos tirar. Isso eu acredito que... Ok, obrigada. Então, essa convicção dele deu no que deu. Ou seja, nunca antes na história desse país, nós conseguimos reduzir a miséria e a pobreza como aconteceu. Eu acho que cada um de nós teve papel nisso e se orgulha muito disso. Sem dizer o salário mínimo, que eu já falei lá nas diretrizes. Quando eu voltei grana a ler as diretrizes, está lá, valorização do salário mínimo, meu Deus. Nossa, pois é, exatamente. A última questão que eu queria colocar aqui é a questão assim, que a vida da gente às vezes se repete. E é um pouco isso que eu acho que eu estou dizendo para vocês. Vocês sabem que de 97 a 2000, fui secretária de Administração e Modernização Administrativa. O Macico, o Walter, um monte de gente que trabalhou comigo na Secretaria de Administração ou nas outras secretarias que foram parceiros nesse processo absolutamente inovador que nós fizemos e que depois foi exportado para outras prefeituras pela equipe que trabalhou em Santo André e que continua, digamos assim, exportando essa tecnologia. E que foi uma coisa absolutamente nova de investir na melhoria do Estado, na melhoria da prestação de serviços, com a praça de atendimento. Ninguém dava valor a isso. Nós fomos lá e fizemos carta de serviços, nos comprometendo em quanto tempo os serviços teriam que ser cumpridos pela Prefeitura. E, nas ironias do destino, lá vou eu para o Ministério do Planejamento, onde, de novo, eu pego a questão da gestão e a questão da modernização. Então, esse caminho que a gente vem andando aqui de Santo André nos levou a construir, a ser um dos principais construtores do modo petista de governar municípios. E viramos, com muito orgulho para nós todos, referência nacional. Vários aqui participaram, no final de 2000, Celso temos sido eleito de maneira acachapante, mais de 70% dos votos, nós fizemos, entre aspas, um curso para os prefeitos que tinham acabado de ser eleitos, para conhecer as nossas políticas públicas. Eles foram ver tudo, viram modernização, viram participação, viram cidade agradável, foram lá no Duque de Caxias, andamos na cidade com eles, os secretários apresentaram as propostas, ou seja, nosso papel de divulgar o que estava sendo feito para que quem estava assumindo naquele momento não precisasse reinventar a roda, mas sim aperfeiçoar coisas que já vinham sendo feitas. E é isso que aconteceu com Santo André. Nós viramos referência nacional para alguns temas, inclusive internacionais. Ficamos entre as 100 melhores práticas do Habitat da ONU em 2009, com o programa de modernização, e ficamos entre as 10 melhores com o programa de inclusão social em 2010. Quer dizer, nós estávamos rompendo os limites nacionais com os nossos programas aqui. E o que aconteceu lá em Brasília? O que aconteceu com o Brasil nesses últimos 8 anos? Não só o Brasil mudou para a população brasileira, mas mudou a imagem do Brasil no mundo. Também nisso, a gente tem um paralelo. Do mesmo jeito que Santo André foi referência nacional, estávamos dando salto, também o governo Lula é uma referência da economia, é uma referência de inclusão social. O nosso país, que antes só recebia recursos da ONU, dos
nos outros países assistência técnica para desenvolver suas políticas, hoje nós estamos num momento diferente. Ainda vamos receber muita coisa, nós estamos passando cada vez mais a ser procurados a dar assistência técnica nos outros países das nossas experiências aqui. Não só na América do Sul, nem na América Latina, mas na Europa, na Ásia e especialmente na África, que é um papel fundamental que a gente cumpra no próximo momento, nesse fronte novo, importante para o mundo ser melhor, a África ser melhor. Então, por isso que eu falei lá no começo que eu me considero uma pessoa privilegiada, porque eu participei de uma experiência, assim como todos nós aqui, uma experiência excepcional, que foi governar Santo André no período que eu tive aqui, e que continuou depois, e tive a oportunidade de fazer parte do governo que mudou a cara do Brasil e mudou como o Brasil é visto fora do mundo. Eu tenho agora, sob minha responsabilidade, um ministério gigantesco, ele é enorme. Vocês têm uma ideia, um ministério normalmente tem 3 ou 4 secretarias, o meu tem 8. E ele já era grande e eu levei para lá, por determinação da presidenta, o PAC e o Minha Casa Minha Vida. E agora também a coordenação da Copa e das Olimpíadas. Eu estou tão tortinha. Mas certamente não está sendo fácil, mas da mesma maneira que aqui a gente se desdobrava dentro da prefeitura para resolver os problemas e fazer sair o 18 do Forte, ou sair a urbanização de favela, ou sair o sacolão da Vila Luzita, ou sair, enfim, né, todos os projetos prioritários que a gente tinha. E todos temos esse orgulho de ver isso, da cidade mudar, da cara cinzenta da nossa cidade mudar para aquela cara florida. O Dória, toda vez que a gente vinha no fim de semana por alguma coisa que tinha aqui na casa da minha mãe e tal, ele não conseguia deixar de comentar toda vez que entrava em Santo André. Meu Deus do céu, que diferença. Como essa cidade é limpa, bem sinalizada, né? Eu vinha de São Paulo e você viu o choque, mesmo passando em São Bernardo na época, agora mudou. A diferença que tinha de manutenção da cidade, de como a cidade tinha mudado de cara. E aí, eu queria aqui, para concluir, que acho que eu já me estendi demais, do mesmo jeito que nós estamos dando continuidade ao governo Lula, é um governo novo, claro, mas é uma continuidade dos 8 anos de governo Lula, que a gente vai continuar buscando desenvolvendo o país com redução da desigualdade, que a gente vai cada vez mais dar melhores condições de vida à população brasileira. Nós também precisamos fazer tarefa aqui em Santo André e voltar a governar essa cidade, porque ela precisa muito de um governo do PT para voltar a ser a cidade que é. Não basta só a gente ganhar a eleição. E aqui quero dizer, Luiz Turco, vou falar me dirigindo a você, que é presidente do partido, mas sei que essa não foi uma tarefa exclusiva sua. Mas queria dizer que eu, como disse o Cirac, estou muito orgulhosa do PT de Santo André. Estou muito orgulhosa que desde o ano passado, especialmente esse ano, as nossas lideranças e a nossa militância fizeram a aposta certa, que é a aposta da gente trabalhar unido, coeso e, como disse aqui, não sei se foi o Grano ou o Cirac, nossos adversários, que sempre nos temem, agora estão muito mais preocupados, porque sabem que há 1 ano e 3 meses, 2 meses da eleição, nós estamos prontinhos para fazer o nosso trabalho, nos prepararmos para ganhar a eleição. Mas, se é fundamental a gente estar coeso, unido, no que a gente quer alcançar, nós vamos saber o que a gente quer fazer, né? Tá?
eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é fundamental. Aqui tem muita gente que eu conheço de outros carnavais, de muitos carnavais atrás, do começo do partido. Mas também, para minha satisfação, tem muita carinha nova e de dois tipos. Carinha nova, que tem até um pouco mais de idade, mas carinha nova, muita juventude também, que nem sempre vivenciou toda a nossa experiência de governar. Então, acredito que esse trabalho seja fundamental. E nós precisamos pensar muito o que é que nós queremos fazer, o que essa cidade precisa, onde a gente quer chegar. E essa não é uma discussão fácil, não é uma discussão simples. Isso precisa empenho, precisa pesquisa para entender a cidade, precisa andar na cidade, ouvir as pessoas, as lideranças dos bairros, de o que é que essa cidade, o que é que nós perdemos ao não estarmos mais no governo, e porque quando você está no governo você vivencia isso dia a dia, essa escuta é muito melhor, nós não estamos no governo, então é necessário fazer essa escuta mais próxima para responder às demandas mais imediatas da população.